O Supremo Tribunal Federal negou um recurso da apresentadora Raquel Sheherazade, selando a derrota da jornalista em sua batalha judicial contra o SBT. A decisão, assinada pelo ministro André Mendonça, mantém o entendimento de que não existia relação de subordinação entre a âncora e a emissora. No processo, Sheherazade buscava uma indenização de R$20 milhões. Além do vínculo trabalhista, ela pedia a condenação de Silvio Santos por uma postura que considerou machista durante a premiação Troféu Imprensa, realizada em 2017. Com a negativa do ministro do STF em aceitar o novo pedido de análise, a ação chega ao fim com vitória favorável ao canal da família Bravanel. Com essa definição, o caso encerra um longo capítulo de disputa nos tribunais envolvendo uma das passagens mais marcantes da jornalista pelo telejornalismo da emissora. Para entender o peso dessa decisão que acaba de ser confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, a gente precisa olhar para trás e entender quem é Raquel Sheherazade e o que essa trajetória representa para a televisão brasileira. Estamos falando de uma das jornalistas mais singulares que já passaram pela nossa bancada. Nascida em João Pessoa, na Paraíba, a Raquel construiu uma carreira sólida no Nordeste antes de ser descoberta por Silvio Santos. Ela não veio do eixo Rio-São Paulo tradicional. Ela veio da TV Tambaú, afiliada do SBT na Paraíba, onde suas opiniões fortes e seu jeito peculiar de editorializar as notícias chamaram a atenção de quem buscava uma voz que se destacasse em meio ao padrão engessado do telejornalismo da época. Quando ela assumiu o SBT Brasil em 2011, foi uma aposta ousada de Silvio Santos, que sempre teve esse faro para o que causaria impacto, para o que geraria o tal do burburinho que ele tanto valorizava. Durante anos, Raquel Sheherazade não foi apenas uma leitora de notícias, ela foi um fenômeno de opinião. Ela ocupou um lugar muito específico na grade, onde a linha entre o jornalismo informativo e o comentário político se tornava, muitas vezes, invisível. E é justamente aí que reside o cerne da questão que ela tentou levar aos tribunais. A sua trajetória no SBT foi marcada por uma ascensão meteórica, mas também por um desgaste gradual. Quem acompanhou aquele período lembra que ela era frequentemente o centro de polêmicas nas redes sociais, o que era exatamente o que o SBT queria num primeiro momento: visibilidade. Mas com o passar dos anos, o alinhamento editorial entre a apresentadora e a emissora começou a sofrer fissuras. A relação, que começou como um namoro perfeito entre o patrão e a funcionária, tornou-se um casamento conturbado. Não podemos esquecer daquele episódio emblemático no Troféu Imprensa de 2017, mencionado na ação judicial. Aquela cena onde Silvio Santos, com seu estilo característico e muitas vezes desconcertante, fez comentários sobre a postura e a forma de trabalho da Raquel, acabou se tornando símbolo de uma relação que já não tinha mais a leveza de antes. Ali, naquele palco, vimos o choque de duas eras. De um lado, um dos maiores comunicadores da história, que nunca se pautou pelas normas do politicamente correto, e do outro, uma jornalista que sentiu na pele o peso de uma hierarquia que ela, mais tarde, tentaria questionar juridicamente. A questão do vínculo trabalhista que ela pleiteou na justiça é, na verdade, uma discussão muito maior sobre o modelo de contratação de talentos na televisão. A tese da emissora vencedora é a de que figuras com o peso de Raquel operam como empresas, como prestadoras de serviço, e não como empregados subordinados clássicos. Ao perder esse recurso no STF, a justiça brasileira chancela esse modelo que domina os grandes veículos de comunicação há décadas. O que essa decisão mostra para a gente é que o judiciário brasileiro, ao menos nesta instância, mantém uma visão muito restrita sobre a natureza dessas relações de trabalho no alto escalão do entretenimento. É um precedente que fecha uma porta para muitos outros profissionais que, assim como Raquel, tentaram ou tentarão questionar o regime de contratação por pessoa jurídica quando a relação se encerra de forma traumática. E, sinceramente, olhando para o cenário atual, eu vejo um contraste enorme com o que a Raquel vive hoje. Depois da saída do SBT, que foi cercada de silêncio e impasses contratuais, ela passou por um período de ostracismo mediático, sendo quase esquecida pelo grande público, até que o reality show A Fazenda em 2023 funcionou como um divisor de águas absoluto. Ela se reinventou. O público que antes a via como uma jornalista de direita, ácida e polêmica, passou a conhecê-la por uma faceta mais humana, resiliente e, por que não dizer, mais próxima das massas. Essa nova fase mostra que a Raquel é uma sobrevivente do meio artístico. Ela conseguiu o que poucos conseguem: sair de uma demissão conturbada, passar por um processo judicial desgastante e ainda assim ressurgir como uma figura popular e querida.
Eu, particularmente, acho que a derrota judicial da Raquel Sheherazade no STF é o ponto final necessário para uma história que já estava drenando muita energia. É um choque de realidade sobre as leis trabalhistas no nosso país, mas, ao mesmo tempo, é um alívio para a própria carreira dela. Às vezes a gente fica tão preso ao passado, tentando reparar injustiças do que foi, que esquece de olhar para o que pode vir a ser. A Raquel de 2025 não é a mesma Raquel de 2017. Ela hoje tem uma autonomia, um público novo e uma voz muito mais potente nas redes sociais do que qualquer editorial que ela pudesse ler na bancada do SBT. A televisão brasileira é um terreno pantanoso, onde as amizades e os contratos de hoje podem se transformar em processos de amanhã, e o caso dela é a prova definitiva disso. Silvio Santos, que nos deixou recentemente, representava um sistema que a Raquel agora, por vias legais, tentou enfrentar e acabou não conseguindo mudar. Isso não a torna menor, mas situa muito bem o tamanho da estrutura que ela desafiou. O que me chama a atenção também é como a opinião pública mudou. Lá em 2017, muita gente viu aquele episódio do Troféu Imprensa como uma brincadeira, algo típico de Silvio. Hoje o olhar da sociedade é outro, muito mais atento às dinâmicas de poder e ao respeito no ambiente de trabalho. Ainda que a justiça tenha decidido pela não existência de vínculo, o debate que a Raquel provocou na sociedade sobre o tratamento dado às mulheres na televisão é um legado que permanece. Ela não ganhou a indenização de 20 milhões, mas ganhou um protagonismo que a libertou daquela bancada. Na minha visão, essa derrota judicial é quase um símbolo de que o capítulo SBT está de vez enterrado. Ela já provou que pode caminhar com as próprias pernas, sem precisar do amparo ou do conflito com o patrão. E isso, no fim das contas, vale muito mais do que qualquer sentença. O mercado de trabalho está mudando, a forma como consumimos informação está mudando, e figuras como a Raquel Sheherazade são um reflexo vivo dessa transformação constante. Ela foi, durante muito tempo, a cara da emissora, a voz do SBT Brasil, mas hoje ela é, acima de tudo, uma marca própria. E marcas próprias, no mundo digital de hoje, não precisam de tribunais para validar a sua importância. O público já validou. Fica a lição para quem está começando de que a televisão é uma roda gigante, mas que a dignidade e a capacidade de se reinventar, como ela fez pós-reality, é o que realmente sustenta uma carreira a longo prazo. O processo acabou, a disputa jurídica foi vencida pela emissora, mas a narrativa sobre a trajetória da Raquel segue viva e, curiosamente, muito mais forte agora do que no dia em que ela deixou os estúdios do SBT pela última vez. É um encerramento melancólico do ponto de vista financeiro, mas, ao mesmo tempo, é a libertação definitiva de um passado que parecia não querer ficar para trás. Opa, e aí, pessoal? Ó, esse canal é meu. Não é fácil, tô crescendo ainda, tá devagarzinho e tal, mas o mais importante é quando você assiste e comenta. Ou como eu amo quando a pessoa se inscreve e comenta. Eu pego o celular aqui, ó, fico passando pra cima pra ver, será que alguém vai comentar? E não é fácil, né? Você levantar motivado pra postar notícia. E as pessoas gostam de notícia. Tem tanta gente fazendo piadinha, dancinha, coisa fútil, né? Contando da sua vida só. Mas notícia é uma coisa já que agrega, né? Por exemplo, você mora no Brasil, você precisa saber o que está acontecendo no país. E isso é um serviço, né? Não é um desserviço, é um serviço. Então, como é que você me agradece? Se inscrevendo e comentando. Quando você comenta, eu escrevo de volta. Eu comento por cima e falo, opa, obrigado. Se você não souber o que comentar, faz como eu, ó. Fala isso aqui, ó. Meu nome é Márcio, eu sou da Bahia. E você? Você é da onde?